Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Narciso Montoto e quero convidar você a explorar comigo hoje uma das mais belas histórias bíblicas sobre o perdão. A história de José, ela nos ensina a como encontrar propósito em meio às inúmeras adversidades e como liberar o perdão mesmo diante das maiores traições. A história de José, ela é rica em emoções humanas, da dor, do sofrimento, à redenção e ao perdão. Como José, mesmo traído pelos próprios irmãos, conseguiu liberar o perdão, conseguiu, através desta traição, encontrar propósito para a sua vida, mesmo diante destas provações. Nesse vídeo, vamos entender como José lidou com a traição e a dor e como ele escolheu perdoar. As lições que podemos aplicar em nossas vidas por meio dessa história, eu tenho certeza que vão ajudar você a liberar o perdão, mesmo diante das traições e da grande traição que você já sofreu na sua vida e que até hoje marcou o teu coração. Olha, vamos ler um versículo que se encontra em Gênesis 50:20, que diz assim: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse versículo mostra a grande compreensão de José diante do propósito de Deus para a sua vida. Mesmo diante da traição de seus irmãos, mesmo diante da sua venda como escravo para o Egito, mesmo diante de um falso testemunho que o levou à prisão, mesmo diante de anos na prisão e de ser enganado e esquecido, José conseguia extrair propósito de Deus, lições de Deus diante do sofrimento. É muito importante ver que José consegue perceber que Deus sempre esteve no controle de tudo, mesmo diante das grandes dificuldades, mesmo diante da traição. Ele conseguia perceber que Deus conseguiu inverter o mal para o bem em sua vida. Primeiro, entendemos que, através do texto bíblico, no livro de Gênesis, os irmãos de José, tomados pelo ciúme e pela inveja, que pensando que José era o queridinho de seu pai, eles se deixaram levar por essas duas emoções, inveja e ciúme, e lançaram primeiro José dentro de uma cova. Depois venderam José como escravo. José deixa agora o seu lar para uma terra que ele não conhecia, para servir a pessoas que ele não conhecia. Um jovem que era príncipe de Israel, agora é escravo. Não é mais dono de sua própria vontade e agora tem um dono diferente. José agora está em uma terra distante. E veja quantas vezes passamos pelas mãos de pessoas que são tomadas pelas emoções da inveja e do ciúme e tentam de todas as formas nos fazer mal. E muitas vezes conseguem nos fazer mal. E o mais impressionante é que muitas vezes são as pessoas que mais confiamos. Veja que no caso de José, que impacto emocional isso deve ter causado na vida desse jovem. Porque ele foi traído exatamente por aqueles que deveriam ser seus maiores apoiadores. Quantas vezes somos traídos por aqueles que deveriam ser os nossos maiores apoiadores, que deveriam ser o nosso suporte?
Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, nós somos traídos por aqueles que estão mais próximos. E não poderia ser diferente, porque se a traição parte daqueles que não possuem intimidade conosco, o impacto é menor. Mas quando a traição parte daqueles com os quais temos intimidade, e muitas vezes parte pela negligência, parte pelo ciúme, parte pela inveja, parte pelo egocentrismo, que são emoções que nós, que muitas vezes fomos traídos, também devemos dominar. Não se deixe ser dominado jamais pelo ciúme e pela inveja, porque são duas emoções bastante nocivas e que podem causar um dano imenso na vida daquele que recebe a traição. E talvez você que está aí desse outro lado está assim, destruído, destruída, destroçada, seu coração está sangrando, porque a traição de alguém que você ama muito, a traição de alguém que você confia muito, rasgou seu coração. Mas hoje você vai aprender que liberar o perdão e ver propósitos e lições de Deus, mesmo diante dessa grande dor e sofrimento que você está passando, vão ser melhor para a sua vida. Aí José está no Egito e começa a ganhar destaque, não só na casa de Potifar, mas em tudo que José tocava, prosperava. Agora, por sua fidelidade a Deus, por sua fidelidade ao seu Senhor, José se recusa a deitar com a esposa de seu senhor, e a esposa de seu senhor levanta um falso testemunho contra José, e José é preso injustamente. A sua fidelidade não pode estar baseada em circunstâncias. A sua fidelidade, ela deve ser algo da sua própria natureza, deve ser algo do seu caráter. E a fidelidade é uma emoção que vai ser muitas vezes testada, mas você deve se manter firme, inabalável. Mesmo que algo ruim aconteça, seja verdadeiro e siga em frente, como José. José, diante de tudo, mais à frente, é levado ao posto de governador do Egito, e uma grande fome alcança a terra, a ponto de seus familiares saírem de onde estavam e irem ao Egito buscar cereais, buscar sementes, buscar alimento. E eles agora não reconhecem José, mas José os reconhece. José tinha todo o poder em suas mãos. José podia se vingar, José podia prender seus irmãos, José podia mandar seus irmãos de volta à sua terra sem nada nas mãos para morrerem de fome. E muitas vezes Deus vai fazer isso, Deus vai proporcionar a você ocasião para testar o seu coração. Sabe a pessoa que lhe traiu, sabe a pessoa que lhe feriu? Deus muitas vezes vai deixar ela na sua mão, e caberá você a decidir se você vai agir como filho ou filha de Deus, ou se você vai agir usado pelo sentimento e emoção da vingança, pelo sentimento e emoção da amargura, pelo sentimento e emoção da vingança. Você tem que aprender. E essa série de vídeos que iremos gravar durante esse ano, nesse novo quadro, Inteligência Emocional, na Palavra de Deus, você tem que aprender a ser inteligente emocionalmente. Não seja dominado por suas emoções. Veja que existe um propósito maior. Deus usou tudo isso para que eu preservasse a vida de muitos. E que aplicações eu posso fazer diante das traições e diante das situações para liberar o perdão?
Primeiro, nós devemos ver além das ofensas. Assim como José, devemos aprender a ver além da ofensa e buscar entender o propósito maior de Deus para nossas vidas. Esse momento que você está passando, talvez hoje você possa não compreender, mas Deus tem um propósito maior para tudo. Eu sei que é difícil sofrer, eu sei que dói, porque eu já fui traído por pessoas próximas. Eu sei que rompe o seu coração, rompe a sua confiança, mas extraia força, peça força a Deus, para que você possa perceber as lições maravilhosas que Deus tem. Perceba que se José não fosse traído pelos irmãos, ele não teria sido vendido como escravo, ele não teria ido para a casa de Potifar. Se José não tivesse sido fiel aos seus princípios e ao seu Senhor, ele não teria ido para a prisão. Se José não tivesse ido para a prisão, ele não iria conhecer o copeiro e o padeiro do faraó, ao qual interpretou os sonhos. Se José não interpretasse os sonhos do padeiro e do copeiro, jamais poderia chegar diante do testemunho deles à presença do faraó. E se José não chegasse à presença do faraó e interpretasse os sonhos do faraó, não poderia ter sido governador do Egito. E se ele não fosse governador do Egito, toda a terra padeceria de fome, porque José foi escolhido por Deus para ser este meio de livramento. E talvez se você não estivesse passando pelo que está passando hoje, não estivesse passando pelo que já vem passado há algum tempo, talvez você não poderá chegar onde Deus quer colocar você. Veja além da ofensa. Consiga visualizar mais à frente. Seja um visionário, uma visionária. Eu devo escolher o perdão sempre e não a vingança. Veja, Jesus deve ser o seu exemplo. Jesus foi traído também. Jesus foi abandonado também. E Jesus ali, julgado injustamente na cruz do Calvário por mim e por você, ele olha para todos os seus detratores e diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eu sei que é difícil perdoar, mas o perdão, ele é um dever. Ele é um dever de todos nós. Se nós queremos ser pessoas livres e não escravas da vingança, não escravas da raiva, não escravas do ódio, não escravas da sede de sangue, nós devemos liberar o perdão e deixar a justiça com Deus. O exemplo de José nos ensina a escolher o perdão em vez da vingança. Isso é libertador tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Perdoar é uma decisão que pode mudar a trajetória de sua vida e a trajetória de todos aqueles que estão ao seu redor. Estes dias estava aconselhando uma pessoa e disse: um dia, por mais que a pessoa continue lhe traindo, continue não lhe honrando, um dia o seu perdão vai constranger ela de uma forma que ela vai ser transformada. Confie também no plano de Deus. José confiou no plano de Deus, mesmo sem entender completamente. E muitas vezes não entendemos. Mas quem disse que nós precisamos entender? Basta viver. E o dia a dia mostrará o plano maravilhoso que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes estamos em situações que parecem sem sentidos, mas Deus pode estar trabalhando em algo muito maior, porque Deus tem algo que você não consegue nem mensurar. O que Deus tem para você é muito maior. E a reconciliação como fruto do perdão. Perdoar fortalece relações. Por incrível que pareça,
Por mais que as pessoas tenham rompido a sua confiança, por mais que as pessoas tenham rompido o seu coração, os seus sentimentos, suas emoções, seja inteligente emocionalmente e perceba que perdoar fortalece relações, porque a parte ofendida, que é você, vai estar dando a graça àquela parte que ofendeu. E quando a pessoa que ofendeu percebe que você é diferente, que você atua de maneira diferente, ela é constrangida e ela é humilhada, porque você era para ter raiva e ódio, mas você tem a paz. Libere o perdão, porque quando nós perdoamos, abrimos a porta para a reconciliação e restauração de relacionamentos. Essa é a história de José, uma história cheia de sofrimentos, cheia de decepções, cheia de lutas, assim como sua história. Uma história de traição, uma história que Deus conduz até o fim. É uma história onde José percebe que mesmo diante das imensas dificuldades e traições, a mão de Deus estava sobre ele e que Deus usou tudo aquilo para José cumprir seu propósito. Eu sei que é difícil, mas abre o seu coração, entrega a Deus. Seja curado hoje. Seja curado hoje. Eu quero orar por você. Deus, ajuda-nos a sermos inteligentes emocionalmente, a não nos deixar ser tomados por emoções negativas do ciúme, da inveja, da vingança. Que possamos perceber que Tua mão está em tudo, em todos os lugares. Nos ajuda a perceber, Pai, as lições maravilhosas que o Senhor tem. Nos ajuda a perceber que também somos capazes de fazer o pior contra o nosso próximo. Nos ajuda a perceber que o Senhor está conosco e nos ajuda, Senhor, a agir de forma que sejamos imagem e semelhança Tua. Nos ajuda a liberar o perdão, em nome de Jesus. Se esse vídeo ajudou você, peço que você curta este vídeo. Deixa aqui teu comentário, se você já foi traído, se você já foi traída, e como Deus ajudou você a perdoar. Ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro do conteúdo aqui. Compartilha esse vídeo com o máximo possível de pessoas. E é muito importante isto. Se inscreve aqui em nosso canal para que nós possamos crescer cada dia mais e levar essa mensagem mais longe. Deus abençoe sua vida.